Além de ser considerado por muitos o rei do futebol, Pelé é um homem de sucesso que gosta de aproveitar a vida. Mas você já parou pra pensar como vive esse milionário? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida luxuosa de Pelé. Nascido em 1940, na cidade de Três Corações, no estado de Minas Gerais, Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, é considerado o melhor jogador de futebol de todos os tempos. De origem humilde, ele começou a jogar bola ainda criança, mas sua carreira começou a deslanchar mesmo, quando surgiu a oportunidade de fazer parte do time profissional Santos Futebol Clube, se tornando reconhecido e levando sua equipe a conquistar diversos campeonatos. Depois disso, Pelé foi convidado para a seleção brasileira, participando da Era de Ouro do futebol no Brasil, sendo o atleta mais novo a vencer uma Copa do Mundo. Ao todo, o jogador ajudou a trazer para o Brasil o incrível marco de 3 títulos de Copas Mundiais durante toda a sua carreira, contribuindo para que o Brasil fosse conhecido como o país do futebol. E não é à toa que Pelé já foi eleito 7 vezes o melhor jogador do mundo, se consagrando como uma das figuras de maior relevância na história do esporte. Mansões. O rei do futebol gosta bastante de ter um lar para descansar em um ambiente confortável. Em 1979, por exemplo, Pelé comprou uma mansão na região de Hamptons, próximo de Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos. Um dos locais mais luxuosos e nobres, onde a elite americana costuma passar o verão. O imóvel possui 315 metros quadrados de área privativa e um terreno de 4.000 metros quadrados, ficando de frente para a praia. A arquitetura da Beach House é bem pitoresca, contando com uma piscina, uma cozinha moderna e uma sala confortável para receber muitos convidados. A mansão foi adquirida por ele quando ainda jogava no time americano New York Cosmos, pagando em valores atuais o equivalente a 2 milhões de reais pela propriedade, mas chegou a vendê-la em 2018 por aproximadamente 11 milhões de reais. Atualmente, Pelé vive em uma mansão na cidade de Guarujá, no estado de São Paulo, no condomínio Jardim Acapulco, um dos locais mais caros do litoral paulista. O ex-jogador já chegou a mostrar um pouco do seu imóvel durante algumas entrevistas. A sala, por exemplo, é um ambiente muito amplo, possuindo uma paleta de cores em tons claros, decorada com diversas obras de artes nas paredes e até possuindo uma mesa de sinuca no canto. Mas o que impressiona mesmo é a área externa, um enorme espaço que possui uma grande piscina rodeada de áreas verdes, além de, claro, possuir um campo de futebol para quando o ex-jogador quiser bater uma bolinha com seus amigos e familiares. E apesar de nunca ter sido divulgado qual é o verdadeiro valor da mansão, para se ter uma ideia, os preços dos imóveis nesse luxuoso condomínio custam em média 20 milhões de reais. Na época em que Pelé era o maior astro do futebol dentro dos campos, ele decidiu comprar uma lancha e batizá-la de Kelly Cristina, em homenagem à sua primeira filha. A embarcação é do modelo Carbrasmar Charel 22, um dos barcos mais famosos fabricados na época, possuindo quase 10 metros de comprimento e capacidade para até 4 pessoas. A embarcação é feita de madeira nobre em uma estrutura de inox, sendo ideal para praticar esportes náuticos. Hoje em dia, o modelo é raro, sendo apreciado somente por colecionadores de barcos. A lancha foi restaurada e se tornou uma das atrações do São Paulo Boat Show, um famoso desfile de barcos. E apesar da lancha já estar ultrapassada, provavelmente na época deveria valer uma grande fortuna. Carros. Não é segredo para os fãs do craque do futebol que ele é muito apaixonado por carros. O primeiro veículo do campeão foi um Volkswagen Fusca, um modelo de veículo que na época era muito tradicional e clássico, sendo o desejo de consumo por muitas pessoas. Hoje se modernizou e existem versões novas que podem custar mais de 100 mil reais. Outro automóvel importante que Pelé já teve foi o Aéreo Willys 2600, um sedã de luxo que chamava bastante atenção
pelo seu design moderno em estilo americano. O atleta foi o primeiro a receber o carro como presente por uma de suas vitórias. Apesar desse modelo de carro não ser mais fabricado, na época valia um bom dinheiro, sendo vendida em 1962 por 1.187.000 cruzeiros, corrigidos para valores atuais em cerca de 152 mil reais. Mas durante toda a carreira do jogador, o carro mais marcante foi o da Mercedes. Ele já teve uma Mercedes 280S, um sofisticado veículo com um design deslumbrante e luxuoso. O carro era muito imponente para a época, sendo equipado com um motor de 6 cilindros capaz de produzir uma potência máxima de 156 cavalos e atingir a velocidade máxima de 200 km por hora. Apesar de não sabermos qual é o preço da Mercedes de Pelé naquele tempo, mas para se ter uma noção, um Mercedes-Benz S63 AMG, que é um veículo de alto padrão da marca, assim como era o antigo carro do rei do futebol na época, pode chegar a custar mais de R$1 milhão. Negócios. Muito além de ser um grande ex-jogador de futebol, Pelé é um homem de muitos negócios. Mesmo depois de se aposentar, surfando a onda do crescimento econômico do futebol no mundo inteiro, Pelé se consolidou como um ícone do esporte, sendo convidado para ser garoto propaganda de comerciais de grandes empresas, como Bombril, Honda, Rayovac, Casas Bahia, Unibanco, Volkswagen, P&G, Subway, Louis Vuitton, Santander, Emirates, Mastercard, entre muitas outras marcas. A imagem de Pelé é tão importante no mundo que ele já conheceu praticamente todas as pessoas mais poderosas do mundo, como Barack Obama, Vladimir Putin, Bill Clinton, Nelson Mandela, Rainha Elizabeth, entre muitos outros. Sem esquecer do museu em sua homenagem, que já foi construído dedicado a toda a sua carreira e da época em que ele foi embaixador da ONU. E como não poderia ser diferente para um homem tão poderoso e influente, Pelé está na lista dos ex-atletas mais bem pagos do mundo após sua aposentadoria. Fortuna. Pelé é um homem que possui muitas fontes de renda e já acumulou uma verdadeira fortuna ao longo de todos esses anos. E diferente do que muitos pensam, o rei do futebol ganhou mais dinheiro fora dos campos do que enquanto estava jogando. Isso porque os salários da época eram muito menores. No auge de sua carreira em 1961, por exemplo, o salário de Pelé em valores atuais era de aproximadamente 70 mil reais, um valor extremamente baixo comparado com os melhores do mundo atualmente. E de acordo com a revista Forbes, o rei do futebol possui um patrimônio estimado em cerca de 100 milhões de dólares, ou convertendo para o real, em mais de 550 milhões de reais. Isso ainda é pouco comparado ao que ele poderia ganhar caso o auge de sua carreira fosse atualmente. Segundo estimativas, Pelé seria o jogador mais bem pago do mundo se atuasse nos dias de hoje, faturando em média 223 milhões de dólares, que convertendo daria mais de R$1 bilhão por ano.